Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Conectando Caminhos. Eu sou Valéria Fagundes, psicóloga e trabalho na preparação integral de vestibulares e para a prova do Enem. O assunto de hoje vai ser como estudar sozinho. Quais as técnicas que eu posso utilizar para otimizar o meu estudo? Quando a gente fala em estudar sozinho e melhorar esse desempenho, a gente vai falar sobre algumas técnicas que você pode estar adotando quando você estiver estudando. Todo o processo de aprendizado, todo o processo de conhecimento de algo, ele demanda e ele necessita que você esteja o tempo todo fazendo um processo de recordação. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele entende, pra gente gravar algo, né, quando a gente precisa de alguma informação, a gente precisa estar o tempo todo trazendo aquela informação várias vezes em diferentes momentos. Hoje, por exemplo, você sabe os telefones dos seus amigos? O telefone de pessoas que você acaba de conhecer? Eu acredito que não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem os recursos da tecnologia ao nosso favor, então a gente já coloca ali o número, a gente grava e a pessoa nos falou aquele número de telefone e acabou. Você não precisa mais ter acesso, você vai busca na sua lista o nome da pessoa com que você quer falar, liga e você não vê o número daquele telefone, ou seja, você não faz mais o processo de discagem, né? Então você não precisa estar recordando daquela informação. Quando a gente está estudando, acontece a mesma coisa. O nosso cérebro, ele trabalha, vamos dizer assim, como se fossem várias caixinhas. Então, quando a gente tem uma informação, a gente vai colocar, né, dentro daquela caixinha específica aquele conteúdo, aquele conhecimento. E quando você necessita dele, você vai lá e busca aquilo que você estudou, aquilo que você realmente se dedicou. Só que muitas vezes a gente coloca dentro de uma caixa um pouco atrapalhada aquela informação. Por quê? Porque a gente não aprendeu da melhor forma, a gente não aprendeu de um jeito adequado. Então, uma técnica, né, algumas técnicas para a gente poder estudar a gente pode fazer um processo de resumo ou até mesmo fichas de leitura. E eu vou falar mais sobre isso também, tá? Quando a gente fala num processo de resumo, as pessoas muitas vezes elas resumem, elas copiam do livro ou copiam do caderno aquilo que o professor falou. Ou seja, não usam o processo, né, o poder de síntese daquilo. Quando é um processo de resumo, né, a gente tem que entender aquele conteúdo e a gente tem que colocar os tópicos e principalmente escrever com as suas palavras. Então a gente está aí, ó, trabalhando um processo de memorização também, porque você vai ter que pensar sobre aquilo. Uma outra ideia que eu gosto muito é quando a gente utiliza mapa mental. O mapa mental é justamente essa técnica, né? Porque para você construir o mapa mental, você tem que entender sobre o que você vai escrever, sobre aquilo que você vai construir. Então, por isso que é tão importante o mapa mental e por isso que hoje muitas pessoas vêm utilizando. E seja para você ler um livro, né? Você acabou de terminar um livro de leitura obrigatória do vestibular que você necessita. Então, você faz a leitura e após ter feito essa leitura, você vai colocar nessa ficha de leitura, né, quais são os tópicos importantes, os personagens principais, depois você vai colocar o enredo, pontos que vão ser fundamentais, pontos importantes de cada situação que acontece no livro, ou até mesmo você pode segmentar, fazer por capítulos. Então você vai colocar o capítulo, dentro daquele capítulo você vai estruturando o que acontece. Também é importante você estruturar por capítulos, porque muitas vezes é assim que é cobrado no vestibular, né? Então a gente também tem que saber aí mais ou menos a ordem dos fatos que acontecem no livro, tá? Um outro ponto importante é a gente fazer um processo de associação. Associação é eu
entendo aquilo que eu preciso e eu associo com algo. Tem pessoas que têm uma habilidade incrível para fazer associações. Tem pessoas que já não têm. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar um processo no autoconhecimento. Professores de cursinho trabalham muito no processo de associação, ou seja, fazem música pra gente gravar, contam uma piada. E aquilo, quando a gente está fazendo no vestibular, quando a gente está na prova, parece bobo quando o professor falou em sala de aula, mas aquele ponto aparece como clareia, né? A gente parece que entende exatamente aquilo que precisava. Por isso que o processo de associação também é interessante para alguns pontos que você tem aí mais dificuldade. Uma outra questão mais importante, né, que é o feedback, ou seja, você vai ensinar a outra pessoa, então você vai trabalhar você vai ensinar a outra pessoa aquilo que você entendeu. Então, fazer grupos de estudo com amigos que possam estar no mesmo nível que você, que possam estar aí aprendendo junto, ou até mesmo você pode fazer duplas. Uma pessoa sabe mais matemática e a outra mais português, então uma ensina a outra. História, geografia, são matérias que a gente consegue fazer esse processo de construção de conhecimento. Então esse processo de feedback, o entendimento que tu teve daquilo passa para outra pessoa e assim vocês vão fazendo essa troca, tá? Então são canais que a gente pode utilizar, são formas que a gente pode estar aí fazendo uso para poder aprender, para poder gravar com mais facilidade aquela matéria, aquelas matérias, né? Ou seja, você precisa dizer para o seu cérebro, isso que eu estou estudando é muito importante. Eu preciso que você grave essa informação. Essa informação, ela precisa ser acessada no momento em que eu mais precisar. Porque senão a gente vai entrar aí num processo de branco, que também acontece e eu vou falar num outro vídeo sobre isso. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário que eu estarei respondendo e principalmente se você quer saber mais sobre como se preparar para as provas, entender técnicas, metodologias e autoconhecimento, se inscreva no canal e assine para você ter as notificações primeiro, para que o YouTube possa estar alertando você quando tiver vídeo novo aqui no canal. Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!